Boa tarde. Nas últimas aulas tivemos a ver como podíamos adicionar ou subtrair números racionais representados por frações. Vimos que no caso de queremos adicionar ou subtrair números racionais representados por frações com o mesmo denominador, bastava adicionar os numeradores, que são números inteiros, e mantínhamos o denominador. No caso das frações de que partimos não terem o mesmo denominador, o que tínhamos que fazer era reduzi-las ao mesmo denominador e depois aplicarmos a regra que falámos mesmo agora. Ora, isto leva-nos a pensar que as propriedades da adição de números racionais vão ter muito a ver com as propriedades da adição de números inteiros que já estudamos. Ora, é isso que nós vamos tratar na nossa aula 2. Vamos ver se algumas das propriedades que estudamos para o caso dos números inteiros se vão verificar também para o caso de termos números racionais. Na aula 2 vamos só tratar de uma dessas propriedades e depois vocês, na vossa folha de trabalho e até em grupo, se entenderem, poderão chegar à verificação das restantes propriedades da adição, de uma maneira que vocês vão ver na vossa folha de trabalho, que será muito fácil de concluírem essas mesmas propriedades. Então vamos ver uma tabela de dupla entrada para a adição de números racionais. Vamos ver, a tabela já está parte preenchida, e nós vamos ver como a poderemos preencher e daí chegar a uma das propriedades da adição. Ora, vamos ver, por exemplo, que esta tabela tem, como vocês sabem, a seta que nos indica a ordem pela qual deverá ser consultada. Já sabem que se a ordem é esta, a seta está daqui para aqui, isto quer dizer que devemos procurar a linha será, portanto, indicada pelo primeiro elemento do par. E a coluna, portanto, será indicada pelo segundo elemento do par. E claro que no cruzamento da linha com a coluna estará, neste caso, a soma correspondente ao par em jogo. Ora então, vamos ver, por exemplo, qual será a soma correspondente ao par 1 meio 0. Portanto, se eu quero o par 1 meio 0, reparem, iremos procurar o cruzamento da linha 1 meio 0. Portanto, iremos escrever aqui a soma. Ora, reparem, então, qual será a soma correspondente a este par 1 meio 0? Ora, reparem, neste caso, quando adicionamos 0 a qualquer número, não vamos alterar em nada o valor da soma. Por isso, neste caso, nós já sabemos que a soma será, exatamente, será 1 meio. Portanto, vamos já escrever aqui. E reparem, este raciocínio mantém-se para todos os pares nas mesmas condições, por isso, desde que uma das parcelas seja 0, a soma tem o valor da outra parcela. Portanto, nós já poderemos preencher parte da tabela. Portanto, aqui, qual será a soma correspondente a este par? Portanto, neste caso, o par será 8 décimos, 0. Portanto, a soma será 8 décimos. Então vou escrever. Vamos agora passar para esta casa da tabela. Reparem, aqui nós pretendemos saber qual a soma correspondente ao par 3 meios, 0. Qual será? Pela mesma razão, nós diremos que essa soma será 3 meios. E vamos ver também que podemos, com a mesma facilidade, preencher esta linha. Reparem que a soma correspondente ao par 0, 1 meio, pelo que dissemos, é também 1 meio. Uma das parcelas é 0,
Portanto, a soma tem o valor da outra parcela. Portanto, vamos já preencher agora estas casas da tabela. Ora, então vamos escrever aqui, queremos escrever aqui 1/2, muito bem. Aqui escrevemos 1/2, aqui 8 décimas e aqui 3 meios. Pronto. Portanto, já andamos um pouco mais. Vamos agora então preencher esta casa, por exemplo. Portanto, o que eu pretendo saber é qual a soma correspondente ao par 8 décimos, 1/2. Portanto, eu vou aqui escrever ao lado. Portanto, quero saber qual a soma correspondente ao par 8 décimas, 1/2, pela operação adição. Então, nós temos que saber é qual a soma correspondente a este par. Eu aqui até separei os elementos do par por um ponto e vírgula, precisamente porque um dos elementos do par é um numeral decimal que já tem uma vírgula. E, portanto, para separar, eu escrevi um ponto e vírgula. Então, o que nós pretendíamos saber era a soma correspondente ao par 8 décimos, 1/2. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que adicionar 8 décimas com 1/2. Então, vamos fazer aqui a continha ao lado, está bem? Portanto, tenho 8 décimos mais 1/2. Ora, vamos lá ver como é que nós poderemos calcular esta soma. Portanto, vamos para já, talvez esteja mais fácil, escrever 8 décimos sobre a forma de fração decimal. Isto porque nós estudamos a regra para adicionar números racionais representados por frações. Por isso, convém-nos passar o numeral decimal para a fração decimal. O que não quer dizer que vocês não possam, no caso de terem dois numerais decimais, proceder da maneira a que estão habituados na vossa primária. Mas então, vamos passar 8 décimas para a forma de fração. Portanto, é mesmo como se lê 8 décimos. Então, vou escrever mais 1/2. Ora, então, agora o que é que nós temos que fazer? Temos que adicionar dois números racionais representados por frações que não têm o mesmo denominador. Mas ainda agora vimos, no resumozinho que fizemos no princípio da aula, o que é que tínhamos que fazer. Isso mesmo, temos que reduzir as duas frações ao mesmo denominador. Portanto, neste caso, temos que procurar o mínimo múltiplo comum a 10 e 2. É muito fácil, 10 é múltiplo de 2, portanto, o mínimo múltiplo comum é 10. Portanto, teremos que multiplicar ambos os termos desta fração por 5. Muito bem, portanto, então eu vou escrever, isto é igual, vou passar para este lado, a 8 décimos mais 5 décimos, ou seja, igual. Agora, as duas frações já têm o mesmo denominador, portanto, vou manter esse denominador e adicionar os numeradores. Portanto, vou obter 8 mais 5 décimos, ou seja, 13 décimos. Então, agora já posso escrever a soma correspondente quer aqui, quer na tabela. Portanto, vou escrever 13 décimos e agora vou colocar no local correspondente na tabela. Portanto, será ao par 0,8, 1/2. Portanto, vai ser 13 décimos. Pronto, agora, por uma questão de economia, vamos calcular a soma correspondente ao par 1/2, 8 décimos. Ora, vamos então calcular a soma correspondente ao par 1/2, 8 décimas. Ora, então, vamos escrever aqui ao lado só os cálculozinhos resultantes. Portanto, temos que adicionar 1/2 com 8 décimas. Então, vamos escrever 1/2 mais 8 décimos. Pela mesma razão de há pouco, vamos passar para fração decimal. Irei obter, então, 1/2, a soma de 1/2 com 8 décimos, escrito sob a forma de fração. Vou escrever. E agora reparem, estamos exatamente na situação anterior. Teremos que encontrar frações equivalentes a esta com denominador 10. Isto para podermos aplicar a regra. Então, temos de multiplicar muito bem ambos os termos desta fração por 5. Iremos obter então 5 décimos mais 8 décimos. Vou aqui escrever ao lado. Ou seja, é igual. Reparem, agora as duas frações já têm o mesmo denominador, por isso eu tenho que manter o denominador e adicionar numeradores. Quais são os numeradores?
5 e 8. Portanto, 5 mais 8. Sobre 10, que são, portanto, os mesmos 13 décimos que tínhamos obtido há pouco. Ora, agora vamos então escrever a soma correspondente na tabela. Então vamos ver, portanto, nós pretendíamos saber a soma correspondente a 1 meio, 8 décimas. Vou aqui escrever. Portanto, obtive 13 décimas. Agora vamos analisar com cuidado o que obtivemos nos dois casos. Reparem, no primeiro caso partimos do par 0,8, 1 meio. E fomos obter para a soma 13 décimos. No segundo caso, tínhamos o par, reparem, 1 meio, 0,8. E fomos obter da mesma forma 13 décimos. Ora, reparem o que é que isto nos faz levar a pensar. Que a propriedade comutativa se verifica também no caso de termos números racionais. Será assim? Claro que isto não custa muito a admitir, até porque reparem que nós, para adicionarmos, quer num caso, quer noutro, tivemos que adicionar numeradores. Os numeradores eram números inteiros. Reparem, no primeiro caso tivemos que adicionar 8 com 5. No segundo caso tivemos, para calcular a soma, de adicionar 5 com 8. Como nós sabemos que a propriedade comutativa existe nos inteiros, era fácil logo concluir que o valor desta soma, quer num caso, quer no outro, era o mesmo, era idêntico. Ora, vamos verificar com mais um par. Está bem? Então vou apagar isto aqui. E agora vamos então ver qual a soma correspondente ao par 3 meios. O primeiro elemento do par dá-nos a linha, 3 meios, 1 meio. Vou aqui escrever ao lado, portanto, 3 meios, 1 meio. Vamos ver então qual a soma correspondente. Reparem, neste caso, o problema é extremamente simples porque as duas frações têm o mesmo denominador. Por isso, então, qual será a soma correspondente? É só adicionar os numeradores. Portanto, o numerador da primeira é 3, o numerador da segunda é 1, portanto, a soma será 4 meios. Então, vou escrever. E vou aqui também escrever 4 meios. Agora, vamos ver o que é que se passaria com o par 1 meio, 3 meios. 1 meio, 3 meios. Então, o que é que vocês acham? Nem vale a pena nós efetuarmos os cálculos, isto porque nós já estamos mesmo a ver que vamos obter 4 meios. Neste caso, teríamos a soma dos numeradores seria 1, tínhamos que adicionar 1 com 4. Portanto, como também já sabíamos que a propriedade comutativa existe nos inteiros, portanto, podíamos logo pensar que, neste caso, íamos obter para a soma exatamente o mesmo valor. Portanto, qual será a soma que eu deverei escrever? Exatamente, também será 4 meios. Então, eu vou aqui escrever no local correspondente na tabela. Ora, então, o que é que nos parece? Parece-nos que basta agora, para completar a nossa tabela, calcular a soma de 3 meios com 8 décimos. Porque, se nós soubermos essa soma, podemos imediatamente saber qual a soma correspondente a 8 décimos, 3 meios. Então, vamos efetuar esta conta, 3 meios, vamos somar, adicionar 3 meios com 8 décimos. Eu vou aqui apagar agora isto. E tenho que adicionar agora 3 meios com 8 décimos. Portanto, no mesmo processo que vimos há pouco, vamos passar o numeral decimal para fração decimal. Portanto, eu vou obter 3 meios, a soma de 3 meios com 8 décimos. Reparem, as duas frações não têm o mesmo denominador. O que é que eu tenho que fazer? Isso mesmo, tenho que a reduzir ao mesmo denominador. Ora, portanto, qual será o número? Porque devemos multiplicar 3 meios para obtermos uma fração equivalente a ela com denominador 10. Temos que multiplicar ambos os termos por 5. Portanto, neste caso, eu ia obter 5 vezes 3, 15 décimos. Portanto, isto será igual a 15 décimos, já a soma de 15 décimos com 8 décimos. Reparem que agora temos as duas frações com o mesmo denominador. Portanto, o que é que temos que fazer? Adicionar numeradores